da Bíblia. Quem não sabe ainda. Mas tem muitos estudantes nessa igreja e eu estou preocupado, porque pregar para a turma aqui de seminarista e está começando a ficar sério. Só aqui na segunda-feira parece que são 6, né? Fora os que vão para Everett, então o negócio está estreito. Êxodo, capítulo número 8, verso 25 e o verso 26. Êxodo, capítulo 8, verso 25, 26. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apredejariam eles. Deixai-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe. Orai também por mim. Amém. Amém. Pai, essa é a tua palavra. Obrigado por estarmos juntos, por sabermos que o Senhor nos fala, porque a tua palavra é a revelação completa para a nossa vida e vivermos conforme a tua vontade. Abençoe esse momento que vamos compartilhar ela, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Esses dias, só abrindo um parênteses aqui, que estamos tendo reunião com o pessoal da diretoria, liderança da igreja. Uma das coisas boas é o desafio que nós estamos tendo de aumentar aí os investimentos na área de missões. Bem, irmãos? Amém. Então aí o pessoal aí de missões estão muito corajosos e querem dar mais dinheiro para os missionários, está vendo que o negócio pode ser. Então estamos orando e na próxima Assembleia Geral da Igreja vamos fechar definitivamente esse assunto, mas pela perspectiva, nossa igreja tem tido melhores condições de ajudar para missões. Então você que tem sido o mantenedor desse ministério, dado a sua oferta semanal, sua oferta mensal para missões, continua fazendo isso, porque a realidade é que esse pessoal que está tão longe da gente, eles precisam muito, e o pouco que a gente está dando, certamente, com uma ajudazinha maior, eles teriam um pouquinho de alegria, dariam um pouquinho de tranquilidade a essa turma. Glórias a Deus. Irmãos, eu queria hoje conversar com vocês sobre esse texto que fala sobre a conversa de Moisés com Faraó acerca da maneira como o povo deveria sair do Egito. O povo de Deus viveu no Egito durante 430 anos. Viveu sob escravidão, viveu sobre um jugo, viveu sobre uma dependência de Faraó durante 430 anos. Geração após gerações se passaram e nesse tempo o povo de Deus cresceu muito na terra do Egito. Infelizmente, ficaram subjugados ao domínio de Faraó. E Faraó não alisou, não passou a mão, o negócio era sério mesmo. Era escravidão mesmo, a base do chicote, a base do açoite, a base da dificuldade. Eram escravos no Egito.
E durante esses anos, Deus havia prometido para Israel um libertador. Quem era esse libertador? Ninguém sabia. Cada geração que passava se esperava esse libertador. Até que um dia nasceu Moisés. Moisés, muito conhecido nas histórias que nós ministramos, que as crianças desde cedo aprendem, foi aquele que foi chamado por Deus para fazer com que o povo de Deus saísse do Egito. Mas nesse interim, as coisas não estavam tão fáceis assim. Faraó não estava interessado em perder aquela mão de obra barata, ou melhor, de graça. E então não foi fácil. De forma que, quando Moisés foi chamado, e ele não entendeu bem a sua missão, há 4 coisas interessantes que acontecem dentro desse contexto. Primeira coisa é que Moisés, ele imprudentemente age sem sabedoria e mata um egípcio, e aí pensa que está fazendo a coisa certa. Não deu certo agir da sua própria maneira. Segundo lugar, ele foge, ele vai embora para uma terra chamada Midian, e naquele lugar ele vive mais 40 anos. Gente, 40 anos pensando que Deus esqueceu dele, pensando que não tinha mais rumo, não tinha mais ministério, não tinha mais vocação, não foi Deus que chamou coisa nenhuma. A terceira questão é que lá em Midian, em pleno deserto, Deus chama Moisés e anima ele, dá revelação a ele, chama o compromisso. E a quarta coisa é que Moisés volta com a missão de trazer a memória, as promessas de Deus, que tiraria o povo do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando nesse contexto, nesse pano de fundo, eu gostaria de trazer aqui as 4 propostas que Faraó faz a Moisés para não deixar o povo de Israel sair do Egito. Se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem, eu diria que seriam as 4 propostas de Faraó. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, vocês aí, os seminaristas, vão estudar a chamada tipologia bíblica. Eu tenho aqui representações, eu tenho aqui tipos. Olha bem, Faraó simboliza, tipifica, representa o Satanás, o diabo, o inimigo do povo de Deus. O Egito é um tipo do mundo. É o tipo das coisas que nós encontramos numa realidade como a de hoje. O mundo é o Egito, tipificando esse texto. O Moisés aqui é o tipo de Cristo, o libertador, o que tira o povo da escravidão, que leva o povo à terra prometida. O povo representa a igreja, representa o povo de Deus espalhado na face da terra, sem placa denominacional, sem fachada denominacional. Essa é a igreja, é o povo de Israel. Não existe um nome, Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, etc. A igreja é uma só e Jesus é o Senhor desta igreja. Louvado seja Deus. A missão de Moisés é tirar o povo do Egito, é levá-los para a terra prometida. É o grande desafio, mas ele encontra a resistência de Faraó. Faraó é aqui, o Satanás, o inimigo número 1 da igreja, nunca vai querer deixar que este povo seja liberto, que ele saia para viver a vida livre. Aí Deus intervém. Deus faz um julgamento, um juízo. Deus manda 10 pragas no Egito. Aquelas pragas têm uma sentença, tem um julgamento. Elas são juízos de Deus para a nação
não conhecia o Deus de Israel, então eles sofrem com essa ação de Deus para que o coração daquele povo amolecesse e deixasse o povo sair para adorar a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer um parênteses dentro desse contexto das parábolas, que algumas pessoas, humanamente falando, julgam essas parábolas, ou seja, essas pragas, como algo científico, que aquilo já acontecia no Egito, que aquilo não foi nenhum milagre. Olha, irmão, não tem como aquilo ter sido um conto, uma história, um acontecimento rotineiro. Por quê? Em primeiro lugar, por causa da intensidade daquelas pragas, uma após a outra. Periodicamente, Deus foi mandando aquelas pragas. Em segundo lugar, cada uma delas foi prevista. Deus dizia e acontecia. Então não tinha como ser uma coisa que veio por acaso. Em terceiro lugar, a discriminação de cada praga. Piolhos, a sarça, as trevas, o rio Nilo cheio de sangue e etc. foram bem discriminadas. Em quarto, essas pragas não eram uma coisa qualquer, porque ela severidade gradual. Elas trouxeram castigo para o povo do Egito. E em último lugar, havia um propósito para que aquelas pragas tornassem efetivas. Ela foi direcionada especialmente ao povo do Egito, e não à nação de Israel, à nação do povo de Deus. Mediante essas pragas, o coração de Faraó ia e vinha, amolecia, endurecia. Qual eram ou quais foram as propostas que Faraó fez a Moisés para não deixar o povo de Deus sair do Egito? Quero lembrar que essas 4 propostas Faraó ou Satanás ainda está fazendo hoje. Em primeiro lugar, olha bem o que está aí no capítulo 8, verso 25. Então chamou Faraó Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Primeira proposta que o grande Faraó e o Satanás faz para a igreja, faz para o povo, faz para as pessoas olha, sirvam a Deus, mas não saiam do Egito. Você está comigo aqui ainda? Olha o que é que Faraó está dizendo. Vocês podem servir a Deus, vocês podem adorar a Deus, vocês podem ser pessoas que cultuam, que louvam, que fazem tudo, mas vocês não precisam sair do Egito. Ou seja, vocês permaneçam no mundo, permaneçam nessa terra. Irmãos, quantas vezes isso é uma proposta de Satanás para nós? Quantas vezes essa mensagem chega como uma luva para alguns crentes, onde eles não sabem diferenciar o que é adorar a Deus, o que é adorar o mundo? Então o que está escrito aqui é uma proposta sutil, é uma proposta estratégica. Para que você vai sair daqui? Você pode ficar aqui mesmo. Você pode ficar no mundo com a sua religião, com o seu culto, com o seu Deus, com a sua deidade. Para que sair dessa terra? Olha, meus irmãos, muitas vezes a proposta é assim mesmo. O mundo tem trazido uma tremenda amarração, uma tremenda opressão a muitas pessoas que querem andar com Deus. Por isso a palavra de Deus diz: ninguém pode servir a dois senhores. O mundo não pode ser um altar de adoração. Por quê? Porque o mundo, ele escraviza, ele domina, ele amarra, ele oprime. A igreja tem a mensagem que liberta, que transforma, que restaura, porque Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor.
capítulo 8. Não convém que façamos assim. Ou seja, o mundo não é o nosso lugar de adoração. Eu sei que a igreja dos dias de hoje está caminhando para um tipo de evangelho como esse. As pessoas querem servir a Deus e querem servir ao mundo. Nós estamos a cada ano, a cada tempo, a cada século, vendo uma igreja que tem se afastado da espiritualidade, da comunhão, da unidade, uma igreja que quanto mais o tempo vai passando, mais o mundo vai entrando, vai entronizando, vai criando seu altar dentro da própria igreja. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Diga amém. Como são tempos difíceis, como as pessoas não sabem diferenciar entre assistir uma coisa saudável e assistir uma coisa profana, em vestir uma roupa decente e uma roupa mundana. Aí você pode me dizer, existe alguma coisa de diferença? Na cabeça de alguns não existe mais, porque tudo está misturado. Mas eu quero lhe dizer, a palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, diga, transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Crente sem rumo, sem direção, sem norteamento, sem saber para onde vai. Por quê? Porque o mundo faz prioridade na vida dessas pessoas. Quisera Deus que entendamos e nós sabemos o caminho. Não existirá uma igreja que poderá viver à luz do Evangelho se ela não clamar constantemente um avivamento sobre ela. Vem Espírito, vem sobre nós e sopra sobre nós. Diz a palavra do Senhor aqui que Moisés disse não. No mundo não. No Egito não. Nós vamos cultuar a Deus no lugar que Ele preparou para nós. Glória a Deus. Qual é o perigo da proposta de Faraó? Alguém pode dizer assim, não rapaz, você pode ser um crente light, um crente moderno. Para que esse fanatismo? Para que esse extremismo? Para que esse negócio desse crente radical? Não precisa. Antigamente, alguns anos atrás, radical era a palavra certa. Ser radical fazia parte do Evangelho. Hoje, ser liberal é que é o negócio. Tudo pode. Irmãos, a Bíblia não nos ensina assim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O mundo não pode fazer parte da história da igreja. Mundo é mundo, igreja é igreja. Você está comigo ainda? Por isso, para conseguirmos vencer o mundo, para conseguir vencer as investidas de Satanás dentro da igreja, para não deixar ele construir altares dentro da igreja, é preciso fazer o que Tiago fala no capítulo 4, versículo 7: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mundo é mundo, igreja é igreja. Se somos de Deus, você é igreja de Deus. Lembra que eu disse no começo? Nós não somos uma igreja porque somos um templo, nós somos uma igreja porque somos
na igreja dos últimos dias, não é a quantidade de pessoas que estão enchendo o templo, mas será a qualidade, será o desejo, a chama ardendo, inflamando os corações e se separando para Deus, para adorá-lo e glorificar o seu nome. Então, irmãos, fica aqui essa advertência da palavra de Deus. E se eu tivesse que acrescentar uma coisa aqui, eu acrescentaria o que está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor para os crentes: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e maligno? Que união do crente com os incrédulos? Que ligação entre ao santuário de Deus com dos ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus, eles serão meu povo. Olha o verso 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras, eu vos receberei, serei o vosso Pai, vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Que coisa tremenda, irmão! Se você não entende a linguagem de Paulo está dizendo aqui, não temos nenhuma ligação comum com o ímpio, com o incrédulo, com os ídolos. Não temos. Está comigo ainda, né? Então, Moisés diz assim: não, nós não vamos ficar nessa terra. Nós queremos adorar a Deus no lugar que Ele nos mostrou. A segunda coisa, em segundo lugar, Faraó analisa e diz: tudo bem, vocês estão certos, então vocês não querem ficar aqui no Egito? Eu tenho uma segunda proposta para vocês. Qual é a proposta? Saiam do Egito, mas fiquem por perto. Ou seja, saiam do Egito, mas não vão muito longe. Não vão para longe demais. Fica aí, ó, perto. Fica nos arredores. Onde está esse texto, irmão? Êxodo 8, 28. Deixar você ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, quando sairdes, não vardes muito longe. Está entendendo o negócio aqui? Tudo bem. Você pode ser um crente abençoado, você pode ir para a igreja, você pode adorar a Deus, você pode fazer a coisa direitinho. Agora, você não precisa ir muito longe, ou seja, você não precisa se aprofundar demais nesse negócio, você não precisa se envolver demais nesse negócio de crente. Esse negócio, olha, isso dá um negócio na cabeça, uma lavagem cerebral, isso pode dar problema, você vai ficar fanático, pode ficar doido com esse negócio. Sai disso aí. Conheci uma que começou nesse negócio de igreja, começou assim. Não, o inimigo vai te dizer: não te envolva demais com esse negócio. É a estratégia de Satanás. É o jeito dele nos dizer que nós não podemos ficar muito envolvidos com as coisas de Deus. E essa história de não poder se envolver com as coisas de Deus, sabe o que acontece? Deus fica em segundo plano. As coisas de Deus estão sempre para depois. E tem mais, os valores são invertidos. O que era prioridade para fazer para Deus, não. Para que esse negócio? Deus que presta é essa? Vamos chegar atrasado, só começa lá para as 7h30 mesmo, vamos chegar 8. Vamos fazer desse, não para que tanta perfeição, vamos fazer a coisa arrumadinha, o jeitinho brasileiro. Tem crente que acha que Deus é brasileiro, ainda está com isso na cabeça, irmão.
mas não funciona. Bem, Deus não é brasileiro mesmo. Deus é de todos aqueles que nele creem. E as coisas que são feitas para Deus, ou se faz certo, ou não adianta. Às vezes você tem um ajeitadinho com o patrão, tem um ajeitadinho com o fulano, com o amigo, dá um jeitinho para amanhã, para depois. Eu quero lhe dizer, Deus é Deus de misericórdia, Deus de amor, mas é um Deus justo, Deus que quer a coisa certa. Ande com Ele direito que você vai entender como é que funciona. Por isso esse negócio de andar com o pé na igreja, o pé no mundo, olha, não vai muito longe, fica aos arredores, fica por perto. Você de vez em quando dá uma saidinha para balada, uma saidinha para festinha, de vez em quando você dá uma puladinha ali na cerca, ninguém está vendo mesmo. Vai aí, rapaz. Tá certo, irmão? É aqueles que ficam entre o mundo e a igreja. Querem viver uma vida fácil, uma vida normal. E com Deus não tem como ser. Você está entendendo? Com Deus é 100%. Aleluia! Eu confesso que tenho dificuldade, às vezes, de pregar aqui em qualquer lugar, irmãos. Porque esse evangelho aqui já é careta. Isso não existe mais, pastor. Por que você vai ser tão... Deixa o pessoal. Deixa ele ser livre. Vão tudo para o inferno. Deixa ele, pastor. Sabe, irmão? É radical esse pastor. É uma mensagem antiga. Alguns dias atrás, conversando com pastores de uma igreja tal, faz tempo isso já. E ele disse, olha, arrumei uma estratégia para segurar o jovem na minha igreja. Que é mesmo? Coloquei lá na igreja umas luzes negras lá no altar. Um negócio que sai fumaça para lá e para cá. E botei um aviso lá. Irmãos, jovens, sábado à noite, balada gospel. Igreja. Ninguém precisa mais ir lá não sei aonde. Vem para a igreja. Que aqui tem também. Você está me entendendo, irmão? Então essa é a estratégia que alguns estão para tentar segurar um povo que não é convertido, estão dentro da igreja, mas não é, gente. Igreja não é palco de animação, você está comigo ainda? Igreja não é mensagem de massagear ego. Igreja não é lugar para esconder pecado de ninguém. Igreja, ou somos de Deus ou não somos. O mundo está lá e eu não quero conversa com ele. Essa parceria não combina, irmãos. Não funciona. Agora, um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui. Não significa dizer por isso que eu não tenho que ser inteligente para entender como o mundo funciona. O que eu quero dizer? Você vai viver no mundo, você vai trabalhar nele, você vai viver como todo mundo vive. Só que a sua integridade, a sua moral, o seu testemunho, a graça de Deus sobre você vai fazer toda a diferença. Glória a Deus. Faz diferença. Agora diz assim, uma pessoa pode chegar e dizer assim, mas eu não posso aproveitar nada desse mundo. O mundo aqui que eu estou falando são as coisas malignas que Satanás utiliza para te tirar do centro da vontade de Deus. Tudo que você excede, tudo que você faz, que deixa Deus em segundo lugar, que não é prioridade para o Senhor, isso é o perigo. O perigo não é ir para uma praia, o perigo é a hora de voltar. O perigo não é tomar um banho de lago, o perigo é saber até quando. O perigo não é sentar com pessoas para conversar, o perigo é saber o que conversa. O perigo não é vestir uma roupa nova, decente, uma roupa comprada com o seu bolso. O perigo é saber o que veste. Você está me entendendo? Então o problema é esse, é o discernimento das coisas. E a igreja hoje parece que não cresce, parece que não entende a importância e os valores das coisas de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos para a próxima
próxima proposta de Faraó aqui, senão o negócio vai longe. Olha o que diz o texto, no capítulo 10, verso 10 e 11. Moisés olha assim, vê a resistência de Faraó, o Faraó diz assim, tudo bem, vocês não querem adorar aqui? Tudo bem. Vocês não querem adorar próximo ao mundo, aos arredores, né? Vocês querem ser radical demais, vocês querem ir lá para o monte? Tudo bem, mas eu tenho uma terceira proposta para você. Olha bem, verso 10 e 11 do capítulo 10. Disse Faraó, seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir com as suas crianças. Vale como tendes a intenção, não será assim. Agora, ide vós, os homens, servir ao Senhor. O que é que ele queria dizer? Não vão as crianças. Os vossos filhos ficam. Saiam do Egito, mas deixem os seus filhos. Olha a proposta. Vamos? Vamos para a igreja, vamos para o culto, vamos adorar, vamos lá, sejam bons crentes. Agora, para que você se preocupar com seus filhos? Deixem eles aqui no Egito, deixem eles aqui no mundo, deixem eles aqui com a gente. Vocês estão entendendo o perigo desse negócio de Faraó? Ele está dizendo assim, olha, o mundo é prioridade dos seus filhos. Vocês podem servir a Deus. Ou seja, não vão permitir que essa família sirva a Deus. Que essa família adore o Senhor. Que essa família tenha um caminho junto na presença de Deus. Ele quer que os nossos filhos sejam separados do serviço a Deus. Você concorda com isso? Diga não. Por quê, irmãos? Porque quando Satanás faz essa proposta, é uma proposta que ele sabe que destruindo a família, destruindo os lares, destruindo a comunhão com Deus. Às vezes a família é unida, às vezes a família anda bem, às vezes filhos e pais são tudo legal, obrigado, mas diante de Deus, um está seguindo para um lado e outro está seguindo para outro. Essa proposta é perigosa. Uma das formas que Satanás tem utilizado para fazer isso tão fácil é a mídia nos dias de hoje. A tecnologia. Os adolescentes, alguns ainda criança, têm em suas mãos objetos como o celular, com a tremenda bagagem de informações essas que levam algumas crianças e alguns adolescentes a perverterem a sua mente muito cedo com informações, prostituição, pornografia, mensagens obscenas, algo terrível. Às vezes você pode pensar assim, não, mas isso não acontece com o meu filho, só com o seu não acontece. Pode acreditar, que de todo mundo está na mão. E a única coisa que nos faz proteger os nossos filhos hoje é orar, é ensinar, é mostrar o caminho a eles. Não há outro caminho. Hoje, os pais têm sido muito omissos em chamar os seus filhos e dizer verdades a eles. Hoje não há coragem para dizer isso. A gente prefere que a escola ensine, que a babysitter ensine, que fulano de tal ensine, que os amiguinhos ensinem, mas muitas vezes, com honrosas exceções, os pais não têm coragem e nem a linguagem certa para dizer aos seus filhos o que eles precisam ouvir. E aí, quando nós percebemos, já está tarde demais. Porque desde cedo, se nós tivéssemos a coragem de dizer verdades a Ele, de nós dizermos não no que é para dizer não, de nós tirarmos a liberdade de certas coisas que são prejudiciais
com a gente. Mas as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, sabem muito mais sexo do que você com 40, 50 anos. A nossa linguagem é ultrapassada. E os pais acham que sabem tudo e que os meninos não sabem nada. São bobos. Se você não sabe o que o seu filho sabe, você nem imagina. Pornografia, sexo de todo jeito. Algumas crianças, estou usando aqui uma linguagem mais, não vou poder ir mais fundo no assunto, mas algumas crianças já são viciadas desde cedo em sexo. Crianças de 10, 11, 12 anos são viciadas. Entrei numa certa igreja no dia, na calçada da igreja lá em Boston. Na calçada da igreja estava um menino com o celular, com vários sites de pornografia. Ele devia ter 11, 12 anos, assistindo aquilo antes de subir para o culto. Aí você pode me dizer, pastor, como é que evita isso? Talvez você evite, mas talvez se diga a essa criança cedo as verdades que ela precisa ouvir. Se você ensinar o que é certo logo, e não o que é errado, porque o nosso problema é o que não pode, o nosso problema é o que não deve, o nosso problema é o que é errado, mas a nossa linguagem deve ser o que é certo, o que pode, o que vai ser bom, o que traz utilidade, o que livra do mal. Então, nesse caminho, Satanás está dizendo assim: vai para a igreja, vai para o culto, vai para a adoração, deixa que eu cuide dos seus filhos. E é a geração que temos mais filhos fora da igreja. É essa geração. Numa estatística recente, não tão recente, alguns anos atrás, uma das maiores igrejas do Brasil, ela foi denominada a igreja que tem a maior porcentagem de pessoas viciadas. E começaram a analisar o porquê dessas pessoas fora da igreja. Analisaram que os pais viveram na igreja, cresceram na igreja, desenvolveram na igreja. A segunda geração que veio, a dos filhos, cresceram na igreja, viveram na igreja, mas entre 13 a 16 anos eles se afastaram da igreja. Eles foram para o mundo. Isso é estatística, é uma prova. A maioria desse povo que está hoje servindo a Deus na moda antiga dos anos atrás, estão sem os seus filhos dentro da igreja. Que outro exemplo? A própria cultura americana. Essas igrejas outrora eram igrejas cheias, eram igrejas avivadas, eram igrejas completas. Eles construíram isso aqui para funcionar, para a salvação de vida. Só que hoje, se você vem num culto, numa igreja aqui como essa, em qualquer outro lugar da América, você vai encontrar uma dúzia, duas dúzias, 3, 4 pessoas, muitos vendendo seus tempos, porque a geração que eles tiveram, dos filhos deles estão no mundo hoje, estão sem servir a Deus, passam na frente da igreja, até sentam na calçada da igreja. Para quê? Para fumar cigarro, para conversar qualquer coisa, menos para servir ao Senhor. Meus irmãos, aqui está o grande desafio da nossa igreja: ensinar é o caminho certo, não há outro caminho. Eu digo aos professores, digo aos professores de crianças, professores de escola dominical, às pessoas em geral: ensine a verdade, não tenha medo. Se a pessoa não gostou, se a criança não gostou, mas ela ouviu a palavra e aquilo vai funcionar um dia, no nome de Jesus. É difícil, mas é a realidade de hoje. A igreja, e talvez a perspectiva seja essa: pessoas que não estão entendendo o que é esperar em Deus, o que é viver para Deus, o que é servir para Deus. Onde a virgindade é algo que não dá para viver por muito tempo. Para que esperar? Para que se guardar? Para que? Se a minha amiga de fulano já está longe no assunto, se o amiguinho da escola fulano é aquele
e transa com todas, o ficar é natural. Que mundo é esse, gente? E parece que está tudo normal. É a mamãe que diz, não, olha, traz o menininho para vir aqui para casa, vocês dormem aqui mesmo, para que você ir para outro lugar? Fica aqui em casa. Tudo normal. É o mundo de hoje. E a gente se cala porque a gente não quer confrontar os filhos. Onde é que eles estão? No mundo. É difícil, mas é uma verdade. Você tem filhos menores, invista neles. Mas seja um pai amoroso, muito carinho, muita dedicação a eles, mas não deixe de dizer as verdades de Deus logo cedo. Porque essas verdades vão mudar a história dessa criança. Louvado seja Deus. Sabe por que eu digo isso, irmãos? A minha mãe, eu fui criado com a educação de mãe. E a minha mãe era mãe e pai. Não tinha conversa. Era uma mãe que dizia que dava vida. Criou 4 filhos. E eu fico invejoso de poder ver assim como mães, geração de mães. E aquilo foi tão tremendo na formação da minha vida, não como crente, como pessoa. Está comigo? Eu estou falando isso do ensino cristão, do ensino do caráter, da personalidade, do respeito aos outros, da obediência. Tudo isso não se aprende em igreja, se aprende em casa. Casa e a escola maior. E eu lembro dessas coisas com tanta graça, com tanta vontade de poder dizer, poxa, que bom. Às vezes você pode dizer assim, poxa, que mãe perfeita. Não, a senhora é tão humilde, pobre, vivemos um lugar tão simples que você nem imagina. Hoje eu sou o que sou, com muita graça de Deus, conquistando valores da vida, poder dizer que cheguei onde poucas pessoas chegaram, 2 mestrados, 2 doutorados, saber que poder fazer um trabalho com graça, sabe, irmãos, mas eu sei de onde eu vim, eu sei o que foi investido em mim. Valorize, diga não para Satanás com relação aos seus filhos. Satanás, você não vai ter os meus filhos, amém? Amém. Não é seu, porque filhos são como pipas. Você vai criar e vai soltar. Só que onde eles forem, eles não vão esquecer o que você semeou neles. Aleluia. Não importa, não adianta criar filho para ficar pertinho da gente. Não, eles vão ficar perto de Deus, não de você. Essa é a diferença. Eu quero que ele fique perto do mundo. Ele fique perto de Deus. Se ele ficar perto de mim, esse não é o problema, irmão. O problema é que eles fiquem perto de Deus. Onde eles estiverem, isso é mais importante. Leve isso na mente deles, sempre, para que Satanás não tenha esse acesso de querer essa oportunidade em nome de Jesus. Procure saber o que está sendo investido. Às vezes, o problema está ali naquele momento da formação do caráter da criança, do que ela escuta, do que ela assiste, dos games, dos filmes, das mensagens, tudo contribui para a formação do caráter dessa criança. E é hora de pais, é hora das mães, é hora da família entender: nossos filhos são do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. E ser radical nisso, mesmo que ele não seja de uma igreja batista em Rockland, ele seja de Deus. Aleluia. Eu insisto em dizer isso. Porque vai chegar um dia que talvez a mentalidade do seu filho não quer saber de inglês. Ou melhor, de português. Esse culto em português eu não entendo nada, eu preciso de uma mensagem em inglês, eu não quero ouvir. Olha, irmão, vai chegar a hora, ou a gente tem que tomar alguns caminhos para cuidar melhor dessa geração, ou alguma coisa tem que acontecer. Mas o importante é que eles não se afastem de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Em outro lugar, a última proposta que Satanás faz é a seguinte: tudo bem, vocês querem adorar a Deus aqui, vocês não querem adorar a Deus no Egito, no mundo, tudo bem. Então, vocês adorem aos arredores. Não, aos arredores também não, no mundo também não. Então não querem arredores, então vocês deixem as crianças aqui e vão adorar lá.
Não, nós não vamos deixar as nossas crianças, amém? Amém. Aí o Satanás tem uma última proposta. Tudo bem, então vocês saiam, vão adorar a Deus onde vocês quiserem. Agora não se esqueçam de uma coisa: deixem aqui os rebanhos de vocês. Deixem aqui as vacas, deixem aqui as ovelhas. Olha o verso 24 do capítulo 10. Olha o que Faraó propõe. Ele diz assim: então chamou o Faraó, Moisés, vem cá. Vamos conversar aqui, ó. Vai servir ao Senhor, somente fique aqui vossos rebanhos, vosso gado. Em outras palavras, vocês vão adorar a Deus, mas os bens de vocês eu seguro. Satanás está dizendo assim: vão adorar a Deus, vão servir ao Senhor, agora o dinheiro de vocês, a fazenda de vocês, os bens de vocês, eu vou dar uma controladazinha. Diga não. Não. Irmãos, essa proposta também não devemos aceitar. Olha o que ele está dizendo assim. Ele está dizendo a alguns cristãos, alguns crentes que já estão amarrados pela avareza, pela cobiça. E ele está dizendo assim: para que você contribuir? Olha esse negócio toda semana. Olha o tanto de dinheiro que tu está dando para a igreja, rapaz. Já dá para ter comprado teu carro novo. Diga misericórdia. Misericórdia. Se muitos crentes não vigiarem, eles vão entender essa mensagem aqui assim: para que contribuir? Aquela igreja só fala que já tem dinheiro, que o negócio está bom. Para que mandar oferta? Para que dar dinheiro para dar missões? Para que essa história de dinheiro, irmão? O dinheiro que cada pessoa investe na igreja, que cada pessoa contribui na igreja, e todos vocês estão cansados de saber, é para a manutenção da própria igreja de Deus. Graças a Deus por luzes novas, graças a Deus por limpeza da igreja, por carpete novo, por caixa de som nova. Graças a Deus, diga amém. Agora o avarento, não. Ele vai ficar naquela mesquinhez. A igreja, a suja mesmo, quebrar, aquele negócio. Isso é para Deus mesmo, negócio aí, vai ficar em Deus, se escolher. Para que se mexer com isso, irmão? O diabo vai dizer que a sua oferta vai ficar com eles. Vai escravizar muita gente. Sabe por que muitas pessoas não são dizimistas? Não ofertam com generosidade? A nota que chega para a igreja é aquela de $1, né? Aí tem uma brincadeirazinha, não sei se é um site aí, várias cédulas conversando. A de 100 diz: eu vou para tal lugar. A de 50 diz: eu vou para tal lugar. A de 10, a de 5, tal lugar. Aí a de R$1, a de $1 diz: eu vou para a igreja. Ou seja, é uma brincadeira. Mas algumas pessoas, irmãos, dão o mínimo possível para a igreja. E essa falta de fé, essa falta de confiança, por trás disso tem um problema. O inimigo está dizendo: eu vou prender as tuas finanças. Sabe por quê? Porque o princípio da palavra de Deus é a generosidade, é a liberalidade. É dizer assim: olha, se Deus me deu, eu sei, eu reconheço que é Deus, eu vou abençoar a obra de Deus, irmãos. Às vezes eu olho para essa igreja ser rica, ser abençoada, mas depois eu fico pensando: e se esse povo cair, for abençoado e for tudo embora? Como é que vai ficar? Não vai dar certo, ó? Tem que ser rico e ficar comigo, irmão, amém? Não me deixa, não. Senão não valeu. Agora, as suas bênçãos, a sua prosperidade deve ser com generosidade para as coisas de Deus. Lembre-se que tudo que Deus te dá significa devolver para Ele o que é Deus. E aqui é onde Satanás diz: vocês vão, adorem a Deus, mas vocês não vão ser prósperos. Vai andar sempre pobre, sempre limitado, sempre com
carro velho, sempre com a vida ruim, sempre dando tudo errado. Não, 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 irmão. Deus quer que você seja próspero, você seja abençoado, que essa história vai mudar em nome de Jesus. A gente passa um momento de prova, nós temos um momento de dificuldade, há situações difíceis na vida, sim, mas não deve ser para sempre. Chega uma hora que Deus diz: opa, lembrei de você aí, ó, toma essa bênção, e a bênção vai chegar em nome de Jesus. Ih, que amém fraquinho, irmão. Quem quer ser próximo dessa igreja? Amém. Tem hora que é a hora da graça, é hora do favor de Deus, é hora da liberalidade de Deus, sabe? Tem hora que Deus diz: esse ano é o seu. Aleluia. Ei, pô, tu quer receber bênção hoje, não, irmão? Tem hora que é assim. Para dar um conselho a você que está aí com as suas economias e tal, possivelmente chegando aí essa lei de imigração, vai guardando um dinheirinho, vai gastar um pouco. Mas se você guarda o que é seu, mas não guarda o que é de Deus, não, amém? Amém. Eu me lembrei de algo interessante aqui. Toda vez que nós, o princípio da Bíblia é bem interessante. Dá e ser-vos-á dado. Boa medida. Como é essa boa medida, gente? Recalcada, transbordante, sacudida. Você que já trabalhou aí na roça, no feijão, no arroz, né? Arruma aquele saco lá e dá um grau ali. Eu via o pessoal lá na roça, trabalhei em sítio, para evangelização. Eles colhiam o feijão, estava lá, estava aquele saco lá de para, sabe? A medida de Deus, ela transborda. Aleluia. Vai chegar, diga, vai chegar. Vai chegar. Em nome de Jesus. E eu recebo. Jesus. Amém. Agora, não deixa Faraó propor para você adorar a Deus assim, de qualquer jeito, né? Desanimar, dívida aqui, dívida ali, dívida lá, misericórdia. Vai sair, se alguém está nessa situação, vai pagar tudo em nome de Jesus, irmão. Eu recebo. Vai sair de dívida em Amém. tudo, história de dívida. E está amarrado, você vai emprestar, diga amém. Amém. Emprestar. Amém. Por quê? Porque Deus está te dizendo: se você for fiel, se você não der ouvido ao faraó, a Satanás, de ficar retendo, de ficar prendendo, você vai ser abençoado. Aleluia. Chegou um dízimo aí uma vez aqui na igreja, não botaram nome, não botaram nada, até aconselho as pessoas: coloca o seu nome, você está dando um dízimo especial, alguma coisa, e ninguém sabia o que era, quem era. Depois se descobriu que era uma pessoa, um irmão. Ele juntou várias vezes, né, por alguma situação, não pôde dar de uma vez só, e aquele montante chegou. Qual a lição que a gente tirou? O cuidado dessa pessoa ter juntado. E no dia que pôde, trouxe para a casa de Deus. E eu quero dar um conselho: você está nessa igreja, você doa para Deus mesmo. Está investindo na casa do Senhor. Amém. E aqui toda a administração financeira é tão transparente. Tivemos reunião essa semana agora, passada, com a equipe da tesouraria, conversamos várias coisas, tentando ver o que é melhor para a igreja. Muito cuidado com as coisas de Deus. Amém? Amém. Então, não para Satanás, ele não vai ficar com nada da gente, nenhum bens, nada, sabe, irmão? Vai funcionar tudo direito, o carro vai ser bom, a casa boa, vai funcionar, os eletrodomésticos, tudo maravilha, em nome de Jesus, amém? Tem gente que só quebra aqui, quebra ali, o negócio tudo ruim, nada, chega na casa de certos crentes, que não funciona. Uma vez eu cheguei na casa de um irmão, eu fui ligar o tal do liquidificador aqui, parecia um trator, irmão. Era um negócio, coisa velha, quebrada, não sei que tempo era, eu olhei aquilo assim, irmão, quanto é um negócio desse ali no tal do Walmart, em qualquer lugar, quanto é isso, irmão? Meu Deus do céu, porque não pode? Não, eu gosto tanto desse negócio aqui. E coisa horrível, só de ver, um museu. E uma barulheira. Sai fora, irmão, em nome de Jesus, amém? Guarda como peça de museu. Pega esse negócio assim, ó, bota ali, esse aqui agora tá bom. Deixa aqui, agora eu vivo novo, em nome de Jesus.
Tem gente que gosta de coisa velha, de guardar coisa velha, de armazenar coisa velha. Irmãos, sai desse negócio velho. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se liberta em nome de Jesus. É isso? Oh, Deus do céu. Aquele negócio fica um zelo na cara da pessoa. Tem que sai. Que? Ah, é? Não estou sabendo de nada, não. Não sei de nada, irmão. Não sei de nada. Mas, olha, Deus pode dar coisa melhor para você. Amém. Eu entrei no carro hoje aqui, eu vi atrás, mas não me deu carona aqui, você não falou como foi. Aquele carro foi uma beleza, irmão. Para chegar no lugar, e a misericórdia, Senhor. Ai, que Jesus tem poder. E a irmãzinha lá, e o carro caprichou, Jesus chegou. Meu Deus do céu, da irmã Maria, Deus do céu, tem misericórdia de Jesus. Agora está de carro novo, Deus. Amém. Cabe 8 agora. Deus muda. Sai desse negócio. Em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe. Primeiro, não queira ficar no Egito. Egito, liberdade foi dada para a gente. Nós temos liberdade em Cristo Jesus. Segundo, se Deus já te livrou do Egito, não fica aos arredores. Não fica ali. Sai fora. Pisar ali não dá certo. Se for para influenciar, dá certo. Para ser influenciado, não. Terceiro, irmão, cuidado. Seus filhos são do Senhor. Não se esqueça deles. Olho, vigia eles, todo canto. Estava lendo agora, mandei uma mensagenzinha para o Júlio, está lá em Ceia, no encontro lá, mandei uma mensagem para ele, tal, né? Eu liguei, não atendeu, mandei uma mensagem, passei uma mensagenzinha lá para ele. E a quarta coisa, cuidado com seus bens, eles são do Senhor. Amém. Orar ao Senhor. Pai, oramos a Ti nessa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo que o Senhor para nós. O Senhor é mais do que nós imaginamos. Obrigado, favor do Senhor, cuidado do Senhor com essa igreja, com o Teu povo. Aleluia. Dá-nos uma semana de graça, de renovo, uma semana de vitória, uma semana, ó Deus, com sabedoria, prudência, nos conduzir diante deste mundo, onde sabemos que somos luz do mundo, somos sal dessa terra. Por isso abençoe pessoas que aqui estão hoje, os que não puderam vir, cuida deles onde estiverem, suas famílias, dá tua proteção, tua graça, teu cuidado, Deus. Nós te oramos, ó Deus, que seja realmente a bênção do Senhor, a bênção dos nossos filhos, onde quer que eles estejam, protege, guarda, livra-os de todo mal, que eles se lembrem dos conselhos recebidos e que andem nos teus caminhos com prudência onde estiverem. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. A igreja diz: Amém. Deus abençoe. Semana de vitória para você.